Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista e do blog do Edson Silva, nós estamos começando agora uma entrevista com o doutor Djalma Pinto. O doutor Djalma Pinto é um dos especialistas em direito eleitoral reconhecido no Brasil inteiro. E, neste momento, a Câmara dos Deputados iniciou uma discussão sobre mudanças na legislação eleitoral, que eles chamam de uma mini-reforma, para que tenha vigência já nas eleições do próximo ano, nas eleições municipais de 2024. Só que para esta mudança realmente, ou essas mudanças acontecerem lá em 2024, o Congresso Nacional vai ter que aprová-las até o dia 5 de outubro deste ano. Quer dizer, daqui pouco mais de um mês. E as discussões estão ocorrendo agora na Câmara. Essa matéria, qualquer mudança que acontecer, terá que ser votada na Câmara e depois no Senado Federal. Doutor Djalma, muito obrigado pela sua disposição de nos conceder essa entrevista. E eu pergunto ao senhor, nós estamos precisando de alguma alteração na legislação eleitoral para o pleito de 2024? Edson, uma alegria voltar a participar do seu programa. Você é um jornalista conceituado, larga experiência na imprensa cearense. Olha, a prova de que nós estamos precisando de uma mudança na legislação, de um aprimoramento, é que o Código Eleitoral, o novo Código Eleitoral, foi votado pela Câmara em 2022. Ele está no Senado aguardando manifestação da segunda casa, da Casa Revisora, há mais de um ano. E, infelizmente, por razões inexplicáveis, esse código não foi votado. E esse episódio deplorável do dia 8 de janeiro de 2023, com aquelas cenas absolutamente inadmissíveis, que envergonham a cidadania contemporânea, tudo isso decorre da não votação do Código Eleitoral, do novo Código Eleitoral, cujo artigo 342, só para você ter uma ideia, primeiro ponto, o artigo 2º lá do novo Código Eleitoral, ele diz o seguinte, princípios que regem o direito eleitoral e o processo eleitoral: independência, transparência, lisura, segurança e auditabilidade do sistema e métodos de votação. Artigo 342. É garantido aos partidos políticos e às demais pessoas e entidades indicadas nesta lei o direito de fiscalização e audiência contínua e auditoria contínua e perene nos códigos-fontes. Nos códigos-fontes, veja bem, Edson, o novo Código Eleitoral, softwares e nos sistemas eletrônicos de biometria, de votação, de apuração, de totalização de votos. Aí o artigo 343, ele enumera as entidades fiscalizadoras desse código-fonte, que foi a razão, em última análise, de todos esses episódios deploráveis ocorridos no dia 8 de janeiro. As entidades são partidos políticos e coligações, Ministério Público Federal, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Forças Armadas, Ordem dos Advogados do Brasil, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos, com notória atuação na defesa da democracia ou na fiscalização e transparência eleitoral e da gestão pública. Portanto, Edson, se esse código tivesse em vigor, como a Câmara sugeriu ou aprovou, jamais nós teríamos esses episódios deploráveis.
Portanto, na minha avaliação, a primeira coisa que esses deputados que estão se debruçando sobre essa alteração na legislação eleitoral devem fazer é inserir na norma que está sendo votada esse dispositivo da lei, do novo Código Eleitoral que foi aprovado já pela Câmara Federal. Outro ponto que também mereceria uma análise é o problema das pesquisas eleitorais, porque, como se sabe, os institutos de pesquisas pesquisa interfere no resultado das eleições, erram assintosamente, muitas vezes, prejudicam os candidatos e não assumem responsabilidade nenhuma, embora exerçam uma atividade de risco, e toda empresa que exerce atividade de risco tem a obrigação objetiva de reparar os danos causados aos prejudicados, independentemente de comprovação de culpa. Essa norma está no artigo 927, parágrafo 1º, parágrafo único do Código Civil. Então, são temas que realmente impactam as eleições brasileiras neste século XXI e que precisam de uma normatização para nós termos mais tranquilidade na nossa alternância do poder. Sem falar, isso aí é para posterior análise, para submeter a sua avaliação, que é uma análise histórica, que a sociedade brasileira não pode deixar de se debruçar sobre esse tema, é exatamente esse problema da impressão do voto nas eleições brasileiras, que está exigido desde 1995. O senhor é a favor da impressão do voto? Edson, eu não sou a favor. Eu sou apenas um estudioso da matéria e eu quero apresentar para você esse livro. Quer que a lei seja cumprida. Que a lei seja cumprida. Por quê? Eu vou mostrar para você um livro aqui do Paulo, o autor do livro é o doutor Paulo César Bering Camarão. O nome do livro, O Voto Informatizado, Legitimidade Democrática. Esse cidadão, esse físico, esse altamente qualificado, profissional, ele era o chefe do setor de informática do Tribunal Superior Eleitoral, quando foi elaborado o programa que resultou na impressão do voto, no voto eletrônico do Brasil. Houve um estudo muito grande por parte do Tribunal Superior Eleitoral, com vários profissionais altamente qualificados, convocados pela Corte para elaboração do sistema e para a normatização, exigindo o uso do sistema eletrônico nas eleições brasileiras. Então, o tribunal se reuniu com seus profissionais, várias reuniões, e o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um anteprojeto de lei que foi encaminhado ao Parlamento brasileiro para que fosse autorizada a impressão, a utilização da urna eletrônica nas votações brasileiras. Isso foi feito em 1995. Então, o Tribunal Superior Eleitoral encaminhou ao Congresso essa minuta do anteprojeto de lei, que foi aprovado e que se transformou na Lei 9.100, do dia 29 de setembro de 1995. Essa lei, com base no que o TSE sugeriu, ela continha no artigo 18, parágrafo 7º, a exigência da impressão do voto, para garantir a recontagem, para garantir as auditorias que fossem necessárias, preservando a lisura do processo eleitoral. E foi dito, inclusive, está escrito no livro, esse cidadão foi o chefe do setor de informática do TSE, portanto, testemunho ocular da história, e foi exigida essa impressão do voto, inclusive, como meio de convencer o parlamento brasileiro de que aquele sistema seria o mais adequado para banir-se as fraudes que eram recorrentes no sistema eleitoral passado. Então, não é a pessoa querer ou não ser, é o legislador, enquanto representante do povo, sob a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, inseriu a obrigatoriedade da impressão do voto na lei que introduziu o sistema eletrônico de votação no Brasil. Posteriormente,
uma lei de 2002 ratificou esse entendimento. Em 2003, sob o fundamento de que havia uma despesa muito grande, houve uma lei revogando essa necessidade da impressão do voto. Posteriormente, os representantes do povo, no exercício da soberania popular, voltaram a elaborar outra norma, em 2009, exigindo a impressão do voto. Em 2015, nova norma exigindo a impressão do voto. E, em 2018, no dia 1º de março, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução 23.521, regulamentando a impressão do voto no Brasil. Inclusive, a Corte Superior Eleitoral iniciou um processo de licitação para a compra das impressoras que implementariam aquilo que era uma exigência do legislador e que foi chancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral com uma resolução subscrita por todos os seus integrantes, entre os quais os mais ilustres eram os ministros do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux presidindo, e o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, só depois, essa resolução foi feita em março, em junho de 2018, o Supremo Tribunal Federal deliberou que a impressão do voto era inconstitucional por comprometer o seu segredo, por comprometer o sigilo do voto. Posteriormente, o parlamento patrocinou uma emenda constitucional, a emenda constitucional 135. Essa emenda constitucional não atingiu o quórum qualificadíssimo de 3/5, mas ela foi aprovada pela maioria da Câmara, onde ela foi apreciada. Não prosseguiu porque não atingiu o quórum exigido pela Constituição. Mas tem uma particularidade ainda aí. A maioria dos deputados que votou nessa emenda constitucional também se manifestou pela necessidade da impressão do voto. Então, o que é que nós temos, Edson? Nós temos a legislação feita, as leis feitas. São 4 leis e essa emenda constitucional que a maioria também se manifestou, e não é caso de emenda constitucional, por quê? Porque a impressão do voto efetivamente não compromete o seu segredo. E se fosse comprometedora do seu segredo, essa emenda constitucional nem poderia ser examinada, nem ter tramitação na Câmara. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, proíbe a emenda constitucional que comprometa o segredo do voto. Doutor Djalma, depois desse relato que o senhor faz aí sobre a impressão do voto, mais convencido eu fico de que a Justiça Eleitoral, sendo uma justiça emprestada como não tem uma jurisprudência que garanta uma segurança jurídica aos cidadãos brasileiros, né? Porque o próprio tribunal decide fazer uma coisa e amanhã ele esquece de fazer essa coisa, desconhece a sua própria jurisprudência, porque os ministros de hoje não são os mesmos ministros de ontem, né? Passam lá 2 anos ou até 4 anos e os que vêm mudam a jurisprudência e estabelecem uma nova jurisprudência. Mas isso é uma outra discussão. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Voltaremos já. Você fica agora com a segunda parte da nossa entrevista com Djalma Pinto. Pergunta ao senhor, é verdade que a sociedade está sempre em evolução, nós estamos sempre evoluindo, mas a legislação eleitoral necessita realmente de mudança, sim, de uma eleição para outra, se bem que agora, ultimamente, nós não temos essas mudanças a cada eleição, mudanças bruscas, né? Como tínhamos antigamente. Mas, vez por outra, nós estamos fazendo mudanças, como essa que estão querendo fazer agora. Nós estamos precisando de mudança na legislação eleitoral de hoje?
Olha, Edson Silva, você colocou um ponto que é relevante. A justiça eleitoral, ela é muito importante na vida política brasileira. A justiça eleitoral surgiu em 1932 como uma reação àquelas fraudes que eram marcantes no processo eleitoral, em que o cidadão era eleito e depois ele era alijado, numa análise na hora de tomar posse em Brasília. Havia uma comissão de verificação e essa comissão destituía ou tornava inelegível aquele que tinha sido eleito pelo povo. Isso motivou, inclusive, a Revolução de 1930, que produziu como efeito o Código Eleitoral de 32 e a criação da Justiça Eleitoral, embora também a Justiça Eleitoral tenha sido extinta em 1937 pelo mesmo ditador que implantou a Justiça Eleitoral após a sua chegada ao poder com a Revolução de 1930, que foi o Getúlio Vargas. Mas a nossa legislação, ela tem, de certa forma, evoluído, como você colocou bem, porque existe uma lei geral das eleições, a Lei 9504 de 1997, que ela, de certa forma, acabou com aquela histórica constatação de que em cada eleição se elaborava uma norma. A estabilidade longeva que nós temos na área do eleitoral, né? A 95. Correto. Então, houve uma evolução com essa Lei 9504. Mas como a sociedade é muito dinâmica, e por outro lado, nós não temos ainda uma cultura partidária, uma cultura de cidadania que nos permita ter essa tranquilidade de que o cidadão, por exemplo, que é eleito por um partido, ele vai permanecer naquela agremiação, cumprindo as suas promessas de campanha e cumprindo o ideário do partido pelo qual ele foi eleito. Nós temos ainda que evoluir muito, nós temos um déficit de cidadania muito grande, e isso reclama ou exige um aprimoramento com muita frequência da nossa legislação. Mas é muito importante destacar que a Justiça Eleitoral tem um papel muito relevante na história política do Brasil. A partir da sua criação em 1932 e depois da sua solidificação na Constituição de 1934 e nos anos posteriores, após o seu retorno à institucionalidade, ela tem contribuído muito para a garantia da lisura e da normalidade do processo eleitoral. Os nossos legisladores, na verdade, precisam realmente ter a consciência de que a legislação tem que abordar todos os pontos que sejam essenciais, por exemplo, para inibir a compra de voto, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, enfim, para que o cidadão que saia do seio da sociedade para representá-la, realmente ele contenha, ele exprima a legitimidade pela lisura da sua conduta durante todo o transcorrer do processo eleitoral. Na minha avaliação, este é o grande desafio para a sociedade contemporânea, encaminhar para o parlamento pessoas efetivamente comprometidas com a realização do bem comum. Por isso que nós temos, em última análise, nem tanto a legislação, nós temos que formar as pessoas, trabalhar a partir da escola, do ensino fundamental, das universidades, enfim, de toda a sociedade, para preparar ou para sedimentar o espírito republicano, que se resume em exercer o poder pensando sempre no melhor para a sociedade e jamais para a satisfação do seu interesse pessoal. Doutor Djalma, infelizmente aí nós temos que lembrar de Ulisses Guimarães. Eu digo infelizmente no ponto a que eu vou tocar, porque ele, na verdade, foi um dos grandes políticos nacionais. O Brasil deve muito a Ulisses Guimarães. Mas o doutor Ulisses Guimarães dizia, quando se perguntava sobre a qualidade da nossa representação parlamentar, questionando essa qualidade, a qualificação dos nossos parlamentares, ele sempre dizia que a pior legislatura é a próxima. Quer dizer, os legisladores que virão serão piores do que os atuais, infelizmente. Mas eu pergunto ao senhor, uma das discussões que estão aí na Berlinda, nesse momento de que se discute uma mini-reforma eleitoral, é a questão da divisão das sobras eleitorais. Eu queria pedir ao senhor para dar uma explicaçãozinha sobre isso e dizer o que é que isso, em que isso pode dificultar.
Edson, é o seguinte, as sobras eleitorais, elas são o resultado das vagas que não foram ocupadas pelos partidos com base no coeficiente eleitoral e partidário. Você encontra o quociente eleitoral, a partir daí encontra o coeficiente partidário, que é o número de pessoas, de filiados que integrarão o parlamento, que serão nomeados. A partir desse número de chegada dessas vagas, preenchidas dessas vagas, aí você vai, então, fazer o processo de apuração das sobras, a partir do cálculo aritmético que é feito pela Justiça Eleitoral para saber quantos filiados cada partido pode indicar a partir daqueles números que foram estabelecidos por aqueles que ficaram preenchendo as suas vagas com base no quociente partidário. Então, esse critério é um critério que precisa ser realmente avaliado. Por quê? Por exemplo, no Ceará, a ex-deputada, ex-vereadora Rosa da Fonseca chegou a ser a mais votada em uma das eleições e não pôde ter acesso ao parlamento porque o seu partido não atingiu o quociente eleitoral. Existem vários casos pelo Brasil afora em que as pessoas são alijadas sendo a mais votada na Câmara Estadual ou na Câmara de Vereadores, e porque o partido não atingiu o quociente eleitoral, aí ele vai ceder o seu lugar na condição de mais votado para um cidadão que teve uma votação inexpressiva, mas porque ele vai ser beneficiado pela sobra em função dos votos dados a outros parlamentares que foram aquinhoados com uma quantidade de aceitação popular, de tal forma que esse que teve muito voto vai eleger aquele que não teria a menor condição de integrar a representação popular. Já houve uma evolução dizendo que a pessoa tem que ter pelo menos 10% dos votos correspondentes a 10% do coeficiente eleitoral. Eu acredito que essa mudança para dar mais legitimidade aos representados, nesse ponto pode ser aprimorado. Você pode, por exemplo, abrir uma exceção para que aquelas pessoas que têm uma votação expressiva acima daqueles que seriam indicados pelas sobras, que elas tenham acesso no parlamento, assegurando realmente uma legitimidade. O que é a legitimidade? É o aval, é a anuência do povo com aqueles que foram escolhidos para a sua representação. Aí você traz, por outro lado, como você é um cara muito inteligente, essa lembrança do Ulisses Guimarães de que cada representação é pior do que a anterior. Aí esse é um ponto muito relevante que nós temos que debater na nossa sociedade. Os nossos representantes, eles não caem do céu de paraquedas, não vêm do inferno, não vêm de canto nenhum. Eles são ungidos, são retirados para exercer o poder do seio da nossa sociedade. O que é que está faltando? A sociedade está preparada, né? A educação para a cidadania que está prevista lá no artigo 205 da Constituição. Esse é um grande desafio que todos os segmentos da sociedade, a universidade, a escola, o ensino fundamental, órgãos de imprensa, todos devemos buscar a conscientização de cada cidadão de que o poder é um instrumento para servir a sociedade e não servir o seu interesse pessoal. Com isso, nós poderemos aprimorar essa representação e colocar como coisa do passado essa assertiva do saudoso Ulisses Guimarães. Doutor Djalma, por favor, me corrija se eu errar aqui esse exemplo que eu vou dar aqui da divisão das sobras eleitorais. Sendo mais prático para algumas pessoas, nós vamos ter na eleição municipal de 2024, talvez um contingente de votos aí de 2,5 milhões de votos. Esse número é chutado, pode ser um pouco menos e pode ser um pouco mais. 2.500 votos, 2,5 milhões de votos aqui em Fortaleza. Admitidos que um partido tenha 800 mil votos de legenda para os seus candidatos a vereador. Então, se o coeficiente eleitoral for de 30 mil votos para
cada partido eleger um vereador. O partido que obtivesse 800 mil votos de legenda elegeria direto 20 vereadores. E a sobra, então, seria dividido entre todos os outros partidos. Quer dizer, os partidos que tivessem mais de 20%, ou os candidatos que tivessem mais de 20%, seriam logo os primeiros beneficiados. É isso? Correto. É porque esse cálculo ele leva em consideração, em primeiro lugar, a exigência do partido atingir o quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras. Aí depois divide o número de votos da legenda para saber quantos filiados vão ocupar. Então, nesse caso aí, se o partido teve essa votação tão expressiva, ele já vai ter o número de cadeiras e vai indicar aqueles mais votados na legenda. E é possível que vá sobrar para os outros partidos, que também devem preencher o quociente eleitoral, para ter direito a uma cadeira. Só pode participar da distribuição das cadeiras aquele partido que alcançar o quociente eleitoral. Então, se só um partido conseguiu atingir o quociente eleitoral, ele vai ter o predomínio das cadeiras no parlamento. E por isso que precisa ser melhor equacionado esse modelo. Eu particularmente acho que nós precisamos dar mais legitimidade, sobretudo para aquele candidato, porque nesse quadro aí que você está colocando, Edson, vamos supor que se o candidato mais votado, se o partido dele não atingir o quociente eleitoral, esse camarada, apesar de ser o mais votado, ele vai ficar fora. Se o quociente eleitoral for 30 mil votos, ele pode conseguir 28 mil votos, mas o partido não conseguiu os 30 mil votos, né, do coeficiente, e ele vai ficar fora. E muitos outros vão entrar com 8, 10 mil votos, né? Esse é o problema que eu vejo que compromete a legitimidade. E a legitimidade do candidato, do representante do povo, é a anuência, é o aval dos eleitores em relação ao seu nome. Ora, se o cara foi o mais votado, como é que ele pode ficar fora? Isso eu acho, na minha avaliação, que é uma distorção, uma necessidade, há uma necessidade aí, clara, de um aprimoramento no sistema. E se a reforma conseguir fazer esse burilamento, nós teremos uma grande evolução no sentido de aprimoramento da legitimidade dos eleitos. Doutor Gial, esse é um dos pontos que foram apontados para discussão nessa comissão, que está tendo, ela foi criada agora, na segunda quinzena de agosto, e só nesta semana ela já fez 3 grandes reuniões, terça, quarta e quinta-feiras. Foram o dia todo de reuniões, de debates, de recebimento de sugestões. A comissão espera ter um relatório dessas sugestões pronto no dia 5 de setembro, quando, então, elaborará um projeto para ser discutido no plenário da Câmara. Uma outra discussão é sobre as federações de partidos. Há quem diga que existem brechas na lei que podem trazer dificuldades para os partidos federados. O senhor vislumbra alguma dificuldade nesse campo da federação de partidos? Edson, é o seguinte, a federação dos partidos, ela surgiu porque a emenda constitucional, uma emenda constitucional, ela proibiu a celebração de coligação nas eleições proporcionais. Eleição de vereador, de deputado, não podia haver coligação. Aí, a saída para preservar essa junção
essa agregação de partidos foi a federação. A federação, por outro lado, a lei que disciplina, que é a disciplina, exige que cada partido permaneça por 4 anos. A federação é feita por 2 ou mais partidos, comprometendo-se cada partido de ficar na federação por no mínimo 4 anos. E se o partido sair, abandonar a federação, ele fica impedido de celebrar, de participar de nova federação por 8 anos em eleições subsequentes nos 8 anos. E, por outro lado, também, ele perde o direito ao fundo partidário, pelo período remanescente aos 4 anos. O que, na minha avaliação, que vou querer mexer aí para permitir, por exemplo, reduzir esse prazo de 2 anos ou fazer qualquer alteração para mitigar essa exigência. Por quê? Porque é uma coisa muito triste para a nossa cultura partidária que um partido que participa, por exemplo, da coligação na eleição majoritária, numa eleição, na outra eleição, 2 anos depois, o partido já está se coligando majoritariamente com o seu adversário no pleito anterior. O eleitor fica realmente sem ter uma noção do que é observância ou compromisso com o programa partidário ou com as diretrizes daquela agremiação pela qual os candidatos foram apresentados e ele sufragou o nome desses candidatos, desses indicados pelo partido. Então, essa cultura nós precisamos sedimentar. Há necessidade de uma identificação de cada afiliado com o programa, com as diretrizes da agremiação pela qual ele está apresentado aos eleitores, inclusive para evitar essa migração ou essa falta de compromisso com as diretrizes da agremiação. Agora é o momento de fazermos a nossa última pausa. Voltaremos já já. Fique agora com a última parte da entrevista com o jurista e especialista em direito eleitoral, Djalma Pinto. Doutor Djalma, o senhor vislumbra outra dificuldade? Esta realmente é realíssima, não é? Porque os partidos ficaram motivados a celebrarem, a fecharem federações nas eleições gerais e agora, diante do pleito municipal, em cada município, há uma tendência política diferente da nacional. E a federação é de cima para baixo, né? Quer dizer, é do diretório nacional, diretório estadual e diretório municipal, né? Então, essa daí é clara. Teríamos alguma outra dificuldade nessas federações, levando-se em consideração o que o senhor já disse, nós não temos aqui uma cultura partidária sólida, a grande maioria dos filiados não respeita a decisão partidária, a quase totalidade não conhece o estatuto do partido, o que defende o partido e por aí vai. Quer dizer, né? Eu acho que outro ponto que eles vão talvez examinar é o problema da carta de anuência. Por exemplo, o diretório regional concede a carta de anuência, o diretório nacional não concorda, qual é que deve prevalecer, até que ponto o estatuto do partido deve prevalecer. Exatamente. Então, eu acho que esse é outro ponto que precisa de uma regulamentação, porque a Justiça Eleitoral ela admite a troca de partido com base na carta de anuência, por conta de uma emenda constitucional que permitiu esse desligamento sem perda do mandato. Mas aí você já tem uma controvérsia. O diretório regional concede, o diretório nacional rejeita. Qual é que deve prevalecer? Eu acho que isso precisa ficar muito claro na legislação para evitar qualquer instabilidade, qualquer intranquilidade em relação aos filiados. O ideal é que o cidadão que se
vincula a um determinado partido, deve fazê-lo a partir das diretrizes, da forma que o partido se propõe a governar quando estiver no poder e evitando-se o agravamento desse quadro muito dantesco na sociedade brasileira, em que o cidadão muda de ideário, muda de diretriz a partir das benesses que lhe são oferecidas por quem detém o poder. Isso é uma verdadeira traição ao eleitor que confiou o seu candidato pela forma como ele se apresentava no processo eleitoral. Depois o eleitor, então, é traído. Isso representa uma falta de educação, um déficit de cidadania nessa atividade política. O senhor citou um ponto aí, falar em carta de anuência, é um ponto que hoje, aqui no Ceará, está exatamente em discussão. Mas, como é uma coisa isolada, eu queria falar no genérico, perguntar ao senhor, com relação a essa questão de carta de anuência ou outra coisa equivalente, seja lá o que for, qual é a força que tem o estatuto do partido em relação às decisões dos seus respectivos diretórios nacional, estadual e municipal? Que força tem o estatuto do partido? O estatuto do partido, na medida em que ele não estiver incompatibilizado com a lei, ele é uma norma obrigatória, vinculante para todos os integrantes da legenda. Então, você tem que, por exemplo, na concessão da carta de anuência, você tem que observar o que o estatuto do partido disciplina sobre o assunto. E se o estatuto do partido dispuser de maneira que não foi observado aquele ditame ou aquela norma partidária, aí há uma consequência para que prevaleça o estatuto. O estatuto ele tem que estar em sintonia com a Constituição e com a lei. E o que o estatuto prevê, o que o estatuto estabelecer, que não existindo incompatibilidade com o ordenamento jurídico, a norma estatutária deve prevalecer. Ela vincula todos os que estão subscritores e participantes daquela legenda, filiados. Doutor Djalma, um outro tema também que está em discussão nessa mini-reforma aí, ou melhor, foi colocado à discussão. Não se sabe ainda se a comissão vai incluí-lo no bojo do projeto de lei. É com relação à propaganda eleitoral. Alguns defendem que a propaganda eleitoral deveria estar liberada, tendo em vista que já há as limitações para os gastos da campanha eleitoral. Como é que o senhor avalia isso, essa discussão da propaganda eleitoral? Olha, a propaganda eleitoral ela é muito importante para que o candidato se apresente ou seja conhecido pelo eleitor. Um problema que tem que ficar muito claro por exemplo, no ano da eleição, o cidadão que está no poder, ele pode fazer propaganda institucional até 3 meses antes do pleito. O gasto com propaganda pode se dar até 3 meses antes do pleito para aquele órgão que está em disputa, cujo cargo está em disputa. Então, eu acho que o que precisa mais aí nesse ponto é esse exame da propaganda institucional, porque isso desequilibra, de certa forma, principalmente no caso de reeleição, desequilibra a igualdade na disputa. Por outro lado, os gastos com propaganda já estão, na minha avaliação, bem disciplinados. E, por outro lado, a propaganda na internet também foi muito bem regulada. O que precisamos é a mais absoluta isenção de quem for aplicar as normas da propaganda eleitoral e as normas eleitorais de um modo geral, independentemente os princípios do princípio da suspeição, do impedimento, eles devem ser levados a sério, com muito rigor, perante a justiça, na atuação da justiça eleitoral. O magistrado ele tem um papel muito importante
para garantir a lisura da eleição, atuando sempre com base nos ditames legais, com a impessoalidade, com a neutralidade, que são requisitos fundamentais no processo eleitoral para a preservação da normalidade das eleições. Me parece, doutor Djalma, que essa discussão sobre propaganda eleitoral não está diretamente ligado à propaganda institucional, porque essa realmente já está bem disciplinada, o senhor já explicou aí, quer dizer, 3 meses antes da eleição, ou do dia da votação, o prefeito, no caso das eleições municipais, prefeito, Câmara Municipal, não podem fazer propaganda institucional. Me parece que a discussão aqui com relação à propaganda é o querer liberar os candidatos a fazerem a propaganda que lhes aprouver. Voltando ao tempo antigo, como nós tivemos aqui o exemplo de um candidato a senador da República que ganhou a eleição com o horário que ele ocupou na antiga TV Ceará, né? Comprou o horário lá, meia hora, no caso o senador Carlos Gereissati, que derrotou o candidato da chapa majoritária eleita para governo do Estado, que era o candidato Tancredo Halley de Alcântara, que fazia parte da chapa do candidato a governador Virgílio Távora, e foi derrotado pelo senador Carlos Gereissati, e há quem diga que o motivo principal foi exatamente um pronunciamento que o senador teria feito na TV Ceará, ao longo de meia hora, onde fez as promessas de candidato e ganhou a eleição. Então, me parece que a discussão é mais nesse ponto de deixar o candidato livre, não em relação à propaganda institucional, mas o candidato em si fazer a sua própria propaganda. Isso seria prudente? Isso ocorre nos Estados Unidos, viu? Nos Estados Unidos, o candidato arrecada dos simpatizantes da sua candidatura, ou então, se ele quiser, o dinheiro que é oferecido, disponibilizado, o dinheiro público, no patamar que for disponibilizado, ele vai, então, compra lá o horário na televisão, no rádio. Mas, no Brasil, existe uma preocupação com a igualdade na disputa. Esse é um ponto nuclear no processo eleitoral. Porque essa liberação não poderá ocorrer nessa dimensão que ocorreu no passado, nem como ocorre nos Estados Unidos. Porque, vamos supor, o candidato que é mais abastado, ele teria condição de adquirir um tempo de televisão muito maior do que aquele candidato que não tem condições de comprar esse espaço. E agora, o que precisa ser disciplinado por exemplo, o candidato é o presidente da legenda. Aí ele usa o tempo de televisão, o tempo da propaganda eleitoral, 80% para a divulgação da sua candidatura, deixando os outros filiados absolutamente prejudicados em relação à igualdade. Eu acho que, nesse ponto, a legislação pode dar consistência para a preservação do princípio da igualdade, porque, na verdade, isso é um verdadeiro abuso do poder de propaganda a partir do privilégio exercido por quem exerce cargo de direção na agremiação. Doutor Djalma, nós estamos aqui já chegando no final do programa. Lamentavelmente, porque é uma conversa muito boa, o senhor tem muito boas informações e é o nome ideal no Brasil para falar exatamente sobre essas coisas. Por isso eu tenho o privilégio aqui, eu acho que aqui estamos com o privilégio de entrevistá-lo. No começo do programa, o senhor falou sobre pesquisas eleitorais. E quase todas as eleições se discute essa história das pesquisas eleitorais. E vem à baila a história da liberdade de imprensa, de informação, o livre exercício do comércio, né? Porque isso aqui é uma empresa, existem empresas só para fazerem pesquisas, né? Então tem essas limitações. O senhor não acha que limitar as pesquisas é tolher a liberdade de
imprensa, de comunicação, de informação? Olha, essa matéria aí foi examinada pelo TSE. A Lei 9504, ela proibiu a divulgação de pesquisas 15 dias antes da eleição. Eu não vou afrontar a liberdade de expressão. Qualquer pessoa que exerce uma atividade que possa causar dano a terceiro, essa pessoa deve ter toda a cautela para evitar esse prejuízo. Você sabe que a pesquisa, ela feita com todo rigor científico, ela 95% das vezes ela vai coincidir com, vai ser exata dentro da margem de erro. Por se tratar de uma atividade que trabalha com a área, com o improviso, com o imprevisto, existe essa previsão na ciência para uma margem de erro, tá? Para mais ou para menos a ser fixada pelo realizador da pesquisa. O que não pode acontecer, o que é inadmissível pela ciência, por todos os estudiosos da matéria, é você causar, por exemplo, um dano ao candidato, apresentando uma pesquisa, dando o candidato, por exemplo, 10% atrás do seu adversário, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais ou 3 pontos percentuais para mais ou para menos, abertas as urnas no dia seguinte à realização da pesquisa, sem que nenhum fato social relevante ou fato inusitado tenha ocorrido para alterar a intenção de voto dos eleitores, a pesquisa se apresenta completamente errada, uma vez que a diferença é de apenas 2 pontos percentuais entre o primeiro e o segundo colocado. Ou seja, o candidato foi prejudicado por um erro matematicamente comprovado pelo Instituto de Pesquisa. Então, aí não é mais a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela deve ser exercida. Agora, com a cautela para que o rigor na realização dos trabalhos, da coleta de campo, da data. Você tem, por exemplo, aqui no caso do Ceará, o caso do Heitor Freire, que foi Heitor Ferre, a pesquisa apresenta os dias da sua realização como sendo um dia tal, quando posteriormente confessa que os dias são diferentes. O número de entrevistados seria um, quando apresentado depois já indica outro número, apresenta para a Justiça Eleitoral um número, depois diz que esse número não é o número exato dos entrevistados, é outro número. Isso representa um desgaste muito grande, compromete a credibilidade da pesquisa e causa um dano irreparável para o candidato. Qual é o candidato? Realmente irreparável, porque o candidato não vai, os votos dele não vão ser revistos, né? Doutor Djalma, muito obrigado pela entrevista que o senhor acaba de nos conceder. Sucesso aí no seu trabalho, que tenha muita prosperidade. Obrigado, doutor Djalma. Um abraço, Edson. Parabéns aí pela sua vibração, cada dia mais eficiente e brilhante. Agradecemos a todos pela audiência do nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.